Olá, pessoal, de volta aqui falando sobre as coisas que parecem simples, mas elas não são. E hoje estamos aqui para falar sobre uma das coisas que mais deixam as pessoas em dúvidas e angustiadas, que é o ato de pedir, né? O evangelho ele vem falando às vezes sobre o pedir e obtereis. E será que eu peço tanto e por que eu peço tanto e não acontece? E aí a gente precisa entender, é por isso que eu falo que parece simples, só parece, mas não é. Primeiro, é que às vezes a gente tem uma ideia de que o pedir e obtereis, quando você pede, você vai obter exatamente o que você pediu. Então, eu vou pedir aqui com a força do meu pensamento. Eu quero ter mais paciência. E quando eu abrir o olho, eu vou ser uma pessoa mais paciente. Ou então eu vou dormir, já que não é tão rápido, eu vou dormir e vou acordar uma pessoa mais paciente. Será que é assim que vai acontecer? Nada disso. Quando a gente pede paciência, a forma como nós somos atendidos são situações que são colocadas na nossa vida para que a gente possa adquirir paciência. Quando você pede coragem, quando você pede confiança, quando você pede qualquer coisa, se você pede um trabalho, são colocadas na sua vida situações que vão te levar a conseguir o que você quer. Paciência, coragem, trabalho e o que mais você esteja aí pedindo. Esse é o primeiro ponto que não é simples, que é importante começar a perceber as coisas que estão acontecendo na sua vida e que na verdade elas vão parecer até um pouco o contrário, porque a vida vai dar uma piorada, mas é porque ela tá te desafiando com situações para você atingir aquilo que você pediu. A outra coisa é que aqui a gente tá falando de espiritismo, a gente sabe, a gente já entendeu que somos espíritos encarnados, que existem os espíritos desencarnados e que existe uma espiritualidade maior, existe um sistema muito maior do que a gente, do que o nosso planeta, né? Do que o nosso bairro, a nossa cidade ou o nosso planeta. Existe um sistema muito maior que está vinculado e que muitas vezes essa espiritualidade que está ali nos amparando, está cuidando ali da nossa diretriz, sabe o que é melhor pra gente. Então, às vezes, você está pedindo uma coisa com ego. Você está pedindo uma coisa porque você quer se autoafirmar. Você está pedindo algo porque você quer aparecer, porque você quer se vingar. E aí existe essa parte maior que eu tô falando que sabe que o melhor para você não é aquilo. Pessoal, isso então é menos simples ainda. É difícil de falar num vídeo só. E é realmente uma questão de percepção, e aí a gente até sai do espiritismo, porque o espiritismo ele nos dá muitas respostas, mas isso aí você vai para terapia, você vai para autoconhecimento, você vai para alguma forma que você aí tem encontrado de se conhecer melhor, meditação, hoje a gente tem tantas ferramentas, né, tantas ofertas de coisas que podem nos ajudar nesse processo, mas é muito subjetivo. E mais subjetivo ainda, e mais sutil ainda, e por isso difícil, é perceber essas coisas, essa dinâmica da nossa vida. Porque num primeiro momento a gente só vai falando assim, caramba, em que momento que eu mudei de fase desse jogo e ficou mais difícil? Mas é porque você já vai ficando preparado para novas fases. É assim que não é assim o videogame? Você não vai passando de fase porque você já vai estando preparado para maiores dificuldades? É assim a nossa vida. A nossa vida é um eterno videogame. A gente vai ali, ó, mudando de fase, conforme a gente vai ficando mais preparado, vai ganhando ferramentas para poder enfrentar novos desafios. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, o que a gente pede não é exatamente o que a gente vai obter. Nós vamos obter formas, muitas vezes, de conseguir chegar naquele objetivo. Segunda coisa, nem tudo que a gente pede vai ser bom pra gente. E muitas vezes, como um pai, né? Se a gente imaginar, pra ficar fácil, imagina se um pai, uma mãe ou aquele educador fazem tudo que aquela criança pede. Uma criança que às vezes está pedindo, pai, eu quero comer 1 quilo de chocolate. Se esse pai deixa essa criança comer 1 quilo de chocolate, ela vai passar mal, ela vai ter de repente problemas futuros. Tem um exemplo bobo aqui de comer 1 quilo de chocolate, mas podem ser várias outras coisas perigosas
que coloca inclusive em risco a vida dessa criança. E o pai e a mãe, que já são as pessoas ali mais entendidas, tem que cuidar para que essa criança não seja atendida, porque às vezes o não e o não atendimento daquele desejo é o que vai levar à felicidade daquela criança. Vamos ficar de olho nisso também. E a terceira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é se você está realmente preparado para receber o que você está pedindo. Então, uma coisa é a espiritualidade estar ali, de repente, tomando conta e vendo que aquilo que você está pedindo vai te prejudicar. A outra coisa é nem te prejudicar, mas é como se você não tivesse preparado para saborear aquilo. E aí você vai desperdiçar muitas vezes. Então, como é que é a dinâmica da nossa vida? Vamos nos preparando através desses desafios que vão surgindo para que a coisa chegue na hora certa. E é por aí que a gente tem tantas frases, tudo é no tempo de Deus, tudo chega na hora certa. Porque a nossa vida, ela tem uma dinâmica perfeita. Nós vamos nos preparando para que aquela coisa chegue no momento certo. Quantas coisas você aí agora que está me ouvindo já não falou assim, caramba, eu queria tanto aquilo e ainda bem que aquilo não aconteceu porque veio uma coisa melhor. Ou, ainda bem que aquilo não aconteceu, porque olha o futuro que aquilo teve. Isso acontece com relacionamento, isso acontece com viagem. A gente cansa de ver esses casos, né? Quando tem esses desastres, o jornal sempre mostra aquela pessoa que ia pegar aquele voo, mas se atrasou e não pegou. Aquela pessoa que queria muito fazer aquela viagem, mas algo deu errado e ela não conseguiu viajar, né? Aquele emprego que a pessoa sonhava e de repente, poxa, aquela empresa, sei lá, ficou metida numa situação difícil. E aí você fala, poxa, ainda bem que eu não fui trabalhar naquele lugar. Na hora, parecia horrível, porque assim, poxa, eram 2 vagas. A pessoa conseguiu e você não conseguiu. Mas e depois? O nosso primeiro pensamento é aquele pensamento de falar assim, caramba, deu errado pra mim, eu não mereço, por que Deus fez isso comigo? Enfim, milhões de pensamentos ruins, sempre ruins, passam pela nossa cabeça. Então, precisamos entender assim, pra começar, tá, pessoal? Porque isso é, nossa... Isso aí daria vários vídeos e é, como eu falei, é um processo muito subjetivo. Mas para ajudar nesse entendimento, primeira coisa, quando você pede, não necessariamente você vai obter exatamente o que você pediu. Segunda coisa, às vezes aquilo que você pediu não é o melhor para você. E terceiro, às vezes é o melhor para você, mas ainda não está no tempo certo de você colher esses frutos. Então, vai trabalhando, não perde a paciência, aproveita aí para exercitar a sua paciência, que na hora certa vai acontecer. Tá bom, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo falando sobre coisas que parecem simples, mas não são. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!